Oi de novo, pessoal. Em estudos de memória e de linguagem, para citar dois exemplos, é importante que controlemos as características dos estímulos verbais que utilizamos nas nossas pesquisas. Por que isso é importante? Porque já se sabe, por exemplo, em estudos de memória, que se eu dou uma lista de palavras para os participantes memorizarem, eles tendem a memorizar mais palavras concretas, como por exemplo maçã, do que palavras abstratas, como por exemplo raiva, né? Ou liberdade. Os participantes também tendem a lembrar mais de palavras com uma valência emocional negativa do que palavras neutras. Uma palavra com valência emocional negativa seria, por exemplo, cadáver. Uma palavra neutra poderia ser cadeira. Então é importante que a gente saiba quais palavras são mais concretas, mais abstratas, que estão mais no meio, a valência das palavras, a emocionalidade, né, que a valência seria uma característica, e a força associativa das palavras, por exemplo. Duas palavras podem estar fortemente associadas, como eu vou inventar um exemplo aqui, mas, por exemplo, maçã e banana estão fortemente associadas porque elas têm uma vinculação semântica, que é o fato das duas serem frutas comuns no nosso dia a dia, enquanto que maçã e, talvez, não sei, pé, podem não ter uma relação semântica forte. Então, para saber das características das palavras, geralmente os pesquisadores conduzem estudos normativos ou estudos de normas, em que eles pedem para as pessoas, diferentes pessoas, avaliarem diferentes palavras, para que eles tenham depois um conjunto de números que sintetizam, que descrevem esses atributos de cada uma das palavras, que é o caso de dois artigos conduzidos pela Lillian Stein e seus colaboradores. Ela é uma pesquisadora de psicologia cognitiva lá do Rio Grande do Sul. São dois artigos que vão ser úteis para que a gente faça a nossa pesquisa. E basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas no final deste artigo aqui, elas apresentam diferentes listas de palavras que são as palavras utilizadas no paradigma DRM. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, eu poderia usar a lista com a palavra agulha, que seria a palavra crítica, que ela não aparece, por exemplo, no paradigma DRM, e eu mostro para as pessoas costura, linha, fina, ponta, furar, injeção, seringa, espetar, tricô, bordar, palheiro, máquinas, metal, fio, fincar. E eu espero que agulha seja falsamente reconhecida como uma palavra previamente vista no paradigma DRM, que seria uma evidência de falsas memórias. E eu tenho diferentes listas aqui, né? Se eu não me engano, são 44 listas. Deixa eu ver se eu tenho o número exato aqui. São 44 listas que ela e seus colegas normatizaram, tá? Bom, mas quais listas eu vou utilizar? Porque diferentes listas podem ser mais ou menos suscetíveis a gerar falsas memórias. Na verdade, eles até apresentam aqui, por exemplo, a lista contendo a palavra música, ela gera uma alta taxa de falsas memórias. 81% dos participantes dizem ter visto música quando música de fato não apareceu na lista. Enquanto que tem algumas listas que não são muito boas. Por exemplo, doutor. A lista que tem como tema semântico doutor, só 14% dos participantes acusam incorretamente que essa palavra foi previamente vista. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Já para facilitar o nosso trabalho. Eu peguei esses atributos das palavras, que eu não vou descrever todos na íntegra aqui, e peguei deste outro artigo, que é uma continuação do artigo anterior, em que ele tem aqui várias características das palavras. A concretude da palavra, aqui tem a frequência da palavra em material escrito, frequência da palavra na fala cotidiana, e cadê mais? Algumas características aqui de associação da palavra. Associação semântica, tamanho do conjunto, força associativa direta e cadê? As características de emocionalidade, valência e alerta. Eu não vou descrever todas aqui, porque senão vou fugir muito do escopo do vídeo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu explico exatamente o que significam esses atributos. E, basicamente, o que eu fiz foi tabular cada uma das listas. Então, eu tenho aqui as 44 listas, tá? Aqui. E eu selecionei 20 dessas 44 listas, tá? Selecionei aquelas que têm uma taxa de falsas memórias razoável, que basicamente é essa coluna aqui, reconhecimento do item crítico. Então, para música, por exemplo, e para cadeira, eu espero uma alta taxa de falsas memórias, enquanto que para bandeira
e carro, eu já espero uma taxa de falsas memórias um pouco menor. E eu tentei criar dois conjuntos de listas, um que eu chamei de conjunto 1, tá? Que são essas 10 listas aqui, que tem essas palavras temas, né? Aqui eu não estou com as listas aqui, eu só peguei as listas pelo nome com base na palavra tema. Então criei um primeiro conjunto com 10 listas e criei um segundo conjunto com outras 10 listas. Os participantes vão ver um conjunto de 10 listas. Por exemplo, o primeiro participante meu vai ver essas 10 listas e depois ele vai ter que reconhecer se ele viu algumas palavras, então eu vou pegar palavras dessa outra lista para que ele diga se ele viu ou se ele não viu, tá? Então ele vai ver palavras dessas 10 listas e no final depois ele vai ver palavras dessas listas e dessas, e para as palavras dessa lista que ele vai ter que dizer que viu e para dessa lista ele vai ter que dizer que não viu. Para outros participantes vai acontecer exatamente o oposto. Eles vão ver palavras dessas 10 listas e na fase de teste eles vão ver palavras dessas 10 listas e palavras dessas 10 listas eles têm que julgar que não viram palavras dessa lista, diferente do primeiro participante, e vai ter que julgar que viu palavras dessas listas para esse caso. Isso que eu vou fazer aqui é algo que a gente chama em metodologia científica, em método experimental, de contrabalanceamento. Quer dizer, alguns participantes vão ser expostos nessas palavras na fase de estudo e outros vão ser expostos a essas palavras na fase de estudo. Então, eu vou contrabalancear isso entre sujeitos. Por que eu faço isso? Porque se todo mundo for exposto a essas palavras e ninguém for exposto a essas, eu não sei exatamente se as falsas memórias ocorreram porque falsas memórias ocorrem ou porque essas palavras aqui elas são mais suscetíveis de serem recordadas do que essas daqui, tá? Tem um fator confundidor aqui. Então, para eliminar esse fator confundidor e tornar o meu experimento mais limpo e mais facilmente interpretável, eu faço esse contrabalanceamento, tá? Então, eu tentei fazer isso de tal forma que em cada uma desses parâmetros aqui, que como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, eles tivessem mais ou menos, em média, o conjunto 1 e o conjunto 2, valores próximos, tá? Em boa parte dos casos, isso foi feito com sucesso. Em alguns casos tem uma diferença maior, como aqui frequência escrita da palavra tema. O ideal realmente era que tivesse uma diferença muito pequena, né? Mas para o exercício da nossa disciplina é o suficiente isso daqui. Eu já fiz aqui um contrabalanceamento para as duas listas serem igualmente boas, em termos de... Elas são igualmente concretas, igualmente valentes, né? Ou com valência igual, em média. As palavras ocorrem no idioma com uma frequência aproximadamente igual, e assim por diante. Então, qual que vai ser a nossa tarefa agora? É uma tarefa relativamente simples. Eu estou utilizando o LibreOffice. Vocês podem usar ou o LibreOffice ou o Excel. Fica a critério de vocês. Mas a nossa tarefa vai ser o seguinte. Vocês vão pegar este arquivo aqui e para cada uma dessas listas aqui, dessas 20 listas, a gente vai criar um arquivo do Excel. Então eu vou ter exatamente 20 arquivos do Excel. E todos eles vão ser salvos nesta pasta aqui chamada Paradigma DRM. Ok? Então, eu vou pegar, por exemplo, música. Deixa eu dar um exemplo aqui com a palavra música. Eu vou criar uma nova planilha. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui eu vou chamar de palavra. Tá? Então, esse é o meu cabeçalho do meu arquivo. E o que eu vou fazer é... Eu vou lá no meu artigo, que é esse daqui. E vou procurar aqui música. Cadê música? Aqui. Tá em ordem alfabética aqui. Então, música. Eu vou pegar cada uma dessas palavras aqui relacionadas à música e vou colocá-las no meu arquivo do Excel ou do LibreOffice. Só que eu tenho que pôr na mesma ordem. Então, eu vou pôr aqui som, dança. Tem que ser
exatamente na mesma ordem, tá? Não posso mudar essa ordem, isso é importante. Eu já explico por que não pode mudar a ordem. Vou fazer só um como exemplo. Então, fiz aqui até melodia. Vamos lá. Rádio. Tá mais fácil digitar do que dar Ctrl+C, Ctrl+V. Violão, instrumentos, notas, harmonia, ouvir voz e guitarra. Ouvir voz e guitarra. Ok. Bom, essa é a minha primeira lista. Eu vou fazer isso para as 20 listas do meu banco de dados. Tá? Então, eu vou ter sempre a palavra na primeira linha. Quer dizer que é meu cabeçalho, tá? Palavra. Se quiserem até colocar numa cor diferente, não tem problema. Por exemplo, fazer isso daqui, ó. Não é necessário, mas pode ajudar. Então, vou ter só isso, tá? E vou ter cada uma das palavras aqui, ok? E a gente vai fazer isso para as 20 listas. Marcos, por que tem que ser na mesma ordem que está aqui? Porque a ordem de apresentação no paradigma DRM, ele vai da palavra mais associada à palavra crítica. Então, dessa lista aqui, som está mais associado à música do que dança. Dança está mais associada à música do que disco. Ritmo está mais associado à música do que melodia. E guitarra é que está menos associada à música desse conjunto de 15 palavras. E eu preciso manter essa ordem porque a ordem de apresentação pelo CirclePy tem que ser exatamente essa sequência. Para todos os participantes, eles vão ver essa sequência aqui. Som, dança, disco, ritmo até chegar em guitarra. Ok? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou organizar as minhas 20 listas aqui. Não vou fazer isso na gravação, misericórdia, né? E ao final eu vou mostrar como que vai ficar a minha pasta. E vocês têm que fazer a mesma coisa por aí, ok? Bom, terminei. Tem 20 arquivos aqui do Excel que são referentes às 20 listas aqui. Cada lista tem 15 palavras. E todas elas têm como cabeçalho a palavra palavra. Todas elas estão na ordem decrescente. Por exemplo, eu estou na lista carro. E eu tenho aqui no carro transporte, velocidade, até rápido, gasolina. Então ele começa com transporte, velocidade e vai até rápido, gasolina. Não coloquem em ordem alfabética e mantenham acentos sinais gráficos dentro dos arquivos. Tá? Dentro dos arquivos mantenham os acentos sinais gráficos. Retirem acentos e sinais gráficos dos nomes dos arquivos. Por exemplo, exército ficou exercito e pé ficou P. Ladrão ficou ladral. Ok? Então teremos agora 20 arquivos, eles são idênticos na sua estrutura, com exceção das palavras, das 15 palavras que aparecem ali. E com isso a gente conclui a primeira etapa, que é a elaboração das listas de palavras que vão aparecer. Agora, a gente vai criar mais 2 arquivos, também aqui no Excel ou no LibreOffice, dependendo do que você estiver utilizando. Agora, eu vou criar um arquivo aqui em que eu vou colocar os nomes das palavras. Então são esses nomes aqui, tá? Eu vou dar Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Deixa eu ver aqui, sem cor. Não queria que tivesse cor. Eu vou digitar, sabe por quê? Porque eu preciso que esses nomes estejam exatamente com os mesmos nomes que eles estão aqui, ok? Com o acréscimo do formato do arquivo. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de arquivo, tá? E eu vou criar 2 arquivos separados, na verdade. Eu vou criar um arquivo para esses 10 aqui e outro para esses 10. Já explico por que eu estou fazendo isso. Então eu vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de música.csv, ladrão.csv, frio.csv, agulha.csv, fruta.csv, dor.csv,
borracha.csv, medo.csv, janela.csv e bandeira.csv. Vou salvar este arquivo como um arquivo também CSV. E que nome que eu vou dar para ele? Eu vou chamar ele de conjunto 1. Deixa eu pensar. Vou chamar ele só de 1. Vou chamar ele de 1, tá? Ok. Agora eu vou dar um salvar como nesse arquivo e vou salvá-lo com o nome 2. Só que no nome 2 eu vou apagar tudo que está aqui e vou colocar esses nomes aqui. Vou chamar então de cadeira.csv, lixo.csv, fumar, caneta, alto, dormir, exército sem o acento, raiva, pé sem acento e carro sem acento. Eles estão dos mesmos nomes lá, por isso que eles estão todos em minúsculo aqui. Salvar. O que esses dois arquivos aqui vão fazer? Então, vamos tentar entender o que a gente tem aqui até o momento. A gente tem 22 arquivos. 20 arquivos são as 20 listas que a gente vai utilizar no nosso experimento. Ok? Para metade dos participantes, a gente vai usar 10 listas. E para a outra metade dos participantes, a gente vai usar 10 listas diferentes. O CyclePy vai sortear quais listas ele vai apresentar para cada participante. Como que ele vai decidir se ele apresenta listas do conjunto 1 ou listas do conjunto 2? Vai ser com base nesses dois arquivos aqui. Tá? Esses dois arquivos vão controlar quais listas ele vai mostrar. Como isso vai acontecer, eu vou mostrar no CyclePy no próximo vídeo. Eu vou cortar esse vídeo e no próximo eu começo a mostrar como que a gente faz a vinculação do que está acontecendo nos arquivos das planilhas com o que vai acontecer no CyclePy. Até o próximo vídeo.